e tremor, com humildade, esperando apenas de Deus a compreensão que o Espírito mesmo revelou em sua palavra. No Salmo de número 71, nós estamos fazendo a exposição deste Salmo. Vamos ler os versos de 9 a 13. Salmo 71. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio, de vexame, os que procuram o mal contra mim. Que Deus aplique sua palavra viva ao nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa, é tão doce, é tão santa, é tão profunda, é tão poderosa, é tão santa, é tão divina. Senhor, nós precisamos dela. A tua igreja precisa dela, precisa desse leite genuíno, precisa ser edificada, fortalecida na fé, animada espiritualmente. Deus bendito, gracioso, Pai bondoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor das ovelhas, aquele que está mais interessado que as ovelhas sejam alimentadas e fortalecidas nele mesmo, pela palavra. Senhor, vem e pelo teu Espírito fala ao nosso coração. Ó Deus, admoesta, abençoa a igreja, teu corpo, teu rebanho, tuas ovelhas. Tem compaixão, usa teu servo que fala contigo na sua fraqueza, limitações. Que o Senhor, por graça, queira me usar no poder do teu Espírito Santo, dando-me sabedoria, fidelidade na exposição da tua palavra. Tem misericórdia, que o teu nome seja glorificado, Pai. Cristo Jesus, anunciado, exaltado, porque toda a palavra é palavra de Cristo e fala de Cristo. Então concede-nos a bênção, Senhor Deus, de discernir pelo teu Espírito Santo Cristo na tua palavra, que sejamos fortalecidos, edificados nele, o pão vivo que desceu dos céus. Ó Senhor, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, porque sabemos que é um estorvo o pecado, é de fato uma barreira para tudo, para a nossa comunhão com o Senhor, para que o Senhor de fato nos abençoe. O pecado se antepõe, é um obstáculo, uma barreira. Tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Então, Senhor, retira, desfaz como nuvem os nossos pecados, as nossas iniquidades, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, por sua obra redentora, por seu sangue bendito derramado na cruz. Oh, que o Espírito Santo venha como uma esponja embebida no sangue do Senhor e possa limpar e tirar pecado, a iniquidade e dissipar tudo que possa atrapalhar
a recepção da bênção que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti somente, e tudo para a Tua glória, Senhor, e para a edificação da Tua igreja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós já temos oportunidade de falar que este é o Salmo do Ancião. Assim considerado, porque Davi está na sua velhice já, e ele menciona isso explicitamente, como nós veremos, e numa fase muito difícil do seu reinado, porque muito provavelmente isso tudo que ele está falando diz respeito à experiência amarga que ele passou quando da revolta liderada pelo seu próprio filho, que não só tinha o propósito de destituí-lo do trono, mas de matá-lo. Ele era um parricida, Absalão. Obstinado pelo poder, pelo governo, ele estabeleceu o propósito de matar seu pai, porque ele poderia assumir o trono depois da morte do seu pai. Mas ele não quis esperar. Isso custou muito ao coração de Davi. Nós não podemos nem imaginar a angústia, o tormento, a tristeza, o pesar, a dor que atingiu o coração de Davi. Mas não era só isso. Todos os inimigos de Davi se regozijaram com isso e tomaram partido de Absalão e foram para o lado de Absalão. E então se uniram com ele neste propósito de destruir Davi. Inimigos gratuitos, inimigos levantados pelo próprio diabo. Porque, meus irmãos, por mais que um rei seja justo, benevolente, como nós sabemos que Davi foi, com suas falhas, sempre há inimigos. E então, engrossava cada vez mais o lado de Absalão. E aí pessoas inocentes, duvidosas, frágeis, enredadas pelo falar enganoso, iam se deixando levar e também passando para o lado de Absalão. Então era pesaroso ao coração de Davi, depois de tudo que ele fez, sua fidelidade para com Deus e para com o povo, o que ele conquistou para o povo, tanto materialmente, avançando nas fronteiras de uma forma extraordinária, como também espiritualmente, tudo foi ignorado pela quase maioria do reino. E estavam contra ele. E uma questão teológica se levanta nesta hora. É a teologia da prosperidade. Incrível, né? Qual é a raiz da teologia da prosperidade? É a teologia dos amigos de Jó. E aí está o fundamento. A teologia dos amigos de Jó dizia o seguinte: se você não prospera, se há doença, aflição, pobreza, então Deus não está com você. Deus não está. Tem alguma coisa errada aí. Você não tem fé, você está com pecado, alguma coisa. Deus não está com você. Essa é a teologia dos amigos de Jó. E era isso, exatamente, que se levantou nesta hora. As pessoas estavam convencidas de que Deus não estava mais com Davi, porque isso aconteceu com ele. Ele estava agora alijado do trono, ele estava fugindo,
Ele estava numa situação de opróbrio, de grande aflição. Deus o abandonou. É esse exatamente o verso 9, em que ele diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Porque era isso que falavam. Deus o rejeitou. Não é que Davi estivesse convencido disso, mas certamente Davi, fraco, humano, como todos nós, acabamos pensando: bem, eu acho que chegou meu tempo, eu já lutei com todas as minhas forças, na minha juventude, servi ao Senhor, mas agora começam a me faltar as forças. Na minha velhice, já não sou aquilo que eu era na minha juventude. Então, é legítimo que as pessoas comecem a dar preferências para os mais jovens. Meu filho, tal. Talvez não queiram mais esperar que eu morra, porque a minha inoperância por causa da minha velhice, e talvez Deus mesmo esteja me rejeitando. Essa é a tendência que nós temos de pensar assim. Mas, claro, isso não está certo, absolutamente. Porque Deus não abandona os seus servos, mesmo na velhice. Então, é como se ele estivesse orando assim: ó Senhor, Tu me tens sustentado na flor da minha juventude. Não me abandones agora que estou debilitado, quase decrépito. Não, Senhor. Na verdade, esta minha necessidade me faz buscar mais ao Senhor, correr mais em direção do Senhor, buscar mais de Ti, na expectativa da Tua compaixão para com a minha vida. É isso que ele quer dizer: não me desampares. Quando faltarem as minhas forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos. Deixa-me falar alguma coisa sobre a velhice. Já que ele diz assim: não me rejeites na minha velhice. Velhice é uma realidade da vida, ordenada pelo Senhor, Deus, por causa do pecado. Então, a corrupção do corpo foi sendo sequenciada, e é isso que está ordenado. Com a decrepitude, então as coisas vão acontecendo no sentido de inexoravelmente experimentarmos umas consequências de falência da nossa capacidade. O texto de Eclesiastes, que vale a pena a gente dar uma olhada, porque é impressionante a exatidão, a precisão dessa descrição da velhice aqui. No capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida. Quer dizer, mocidade, vigor, esplendor, viço, beleza, luz. É assim que é a mocidade. É assim que é a juventude. Mas vai escurecer. E então tornem a haver nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa são os braços. Os teus braços começaram a tremer.
se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Quer dizer, geralmente, os mais velhos, você sabe que perde a altura, né? Eles diminuem a altura, porque as pernas se encurvam. Escureçam, aliás, cessem os seus moedores da boca, por serem poucos, então são os dentes, e escureçam os teus olhos nas janelas. Precisa de óculos, vai cada vez ficando mais difícil. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, te espantares do caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira nos cabelos, não é? O gafanhoto te for penoso, um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Isto é uma realidade. Antes que rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Por que ignorar isso? Está ordenado por Deus. É assim que será com todos os homens. Claro, alguns não chegam lá, são levados antes. Mas se viverem, vão ter que experimentar isso aqui. Bom, os crentes, os que têm o Espírito Santo dentro desse corpo que se corrompe, evidentemente tem que ter uma experiência diferente. Uma experiência consoladora, conformadora, de paz, e que, na verdade, faz com que haja uma inversão dentro deles próprios. Assim como diminui os apetites, as forças, a vitalidade do corpo, acontece um efeito contrário. O espiritual começa a se desenvolver mais e a aparecer mais. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, aquela palavra de Isaías que fala que os jovens se cansam e tal, mas os velhos renovam as suas forças. Não é? É exatamente mostrando que há uma inversão na vida do crente. Ele começa então a se aproximar mais de Deus, a depender mais de Deus e a desejar mais dos prazeres espirituais, porque não há mais prazeres da carne. Há uma passagem nas Escrituras, na experiência do próprio Davi. É interessante que ele está falando isso: na minha velhice, não me desampares e tal. E nessa mesma ocasião, ele teve uma experiência de um encontro muito abençoador com um ancião, com um velho. O seu nome é Barzilai. Vamos abrir o texto lá em 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel, no capítulo 19. Davi está voltando, Absalão já morreu, o exército já venceu, subjugou esta tentativa de golpe. Ele está voltando agora como rei, de novo, para subir seu trono, com toda a honra.
uma coroa na sua cabeça, mas ele está na jornada de volta. E então ele tem um encontro com este ancião chamado Barzilai, a partir do verso 39. Na verdade, Barzilai, quando ele estava fugindo, ele chegou numa localidade, Barzilai era o gileadita, de Gileade, e ele era um ancião rico. E como Davi estava fugindo, e eles não tinham nada, então ele e mais alguns habitantes perto próximo, lá da sua residência, cuidaram de Davi, deram tudo o que necessitava, camas, alimentos, tudo o que era necessário, eles deram para Davi e para todos que estavam com Davi nessa fuga. Ele se arriscou, porque se Davi de fato fosse morto e prevalecesse Absalão, certamente ele estaria em maus lençóis, porque ele havia apoiado Davi e toda a tropa. Eles deram muita coisa, não faltou nada para eles. E Davi venceu, agora está voltando e passa por perto onde está Barzilai, e Barzilai vem para saudar o rei, felicitá-lo pela sua vitória. E veja então o que acontece a partir do verso 39, 2 Samuel 19, 39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou espera um pouquinho, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou um pouquinho antes. Vamos 31. Vamos começar no 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Eles sustentaram o rei quando ele estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Deixe-me analisar isso aqui. Veja, ele diz... Ele está conformado com sua velhice. O Espírito Santo deu a ele esta conformação. Ele diz: poderia eu discernir entre o bom e o mal? Talvez ele estivesse pensando: talvez você pudesse me utilizar lá entre os seus conselheiros para dar conselhos. Mesmo assim, a minha idade já não vai conceder. Eu já não tenho o meu juízo perfeito para discernir bom e mal e dar o conselho que seria bom para servir ao rei. Então, eu não poderia servir a contento, conforme o rei precisa, por causa da minha velhice. Poderia o teu servo ter gosto no que come ou bebe, pensando, por exemplo, nas iguarias da mesa do rei, do que se oferece numa corte, os jantares? O que adiantaria? Eu não tenho mais gosto que eu tinha quando jovem. Pereceu meu apetite. Então não vou aproveitar as iguarias, as delícias da corte, dos banquetes. Não adianta. Poderia eu mais ainda ouvir dos cantores e cantoras, que era muito natural,
nas festividades da corte, os cantos, os instrumentos, moços e moças, os menestréis lá tocando, e Davi tinha muito gosto, porque era um exímio musicista, instrumentista, poeta. Então, imagine que o que se apresentava na corte era de nível. Mas Barzilai, eu não ouvi direito, posso. Eu me lembro do meu velho pai, que talvez por um AVC perdeu sua audição quase total, e ele, que gostava de ouvir os corais cantando, não podia ouvir direito. Então, isso foi, de fato, muito duro para ele. Então, Barzilai disse: que adianta eu lá ouvindo aqueles cantores, eu não vou ouvir. Então, não adianta. E porque há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? É verdade. A velhice depende de cuidadores. É inevitável. Todos os aqui que têm pais ou mães idosos, bem idosos, sabem que não podem estar sós. Até precisam ser alimentados, alguns na boca. É um peso. É um peso. Então, o próprio Barzilai disse: não, eu vou ser um peso lá. E ele então diz, olha, com o verso 36, com o rei irá o teu servo, ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Deixa voltar teu servo, e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Meus irmãos, é preciso. Os anciãos crentes não têm problema com a morte. Ao contrário, eles a encaram com tranquilidade e estão conscientes de que precisam se preparar para ela. Hoje nós vivemos num mundo, eu não sei de onde veio isso, de que evangelho veio isso, mas o pastor tem a maior dificuldade de preparar os crentes para a morte, no seu leito de morte. Os parentes não querem que falem nada a respeito de morte. Se o senhor vier aqui, ora para curá-lo, para ele viver. Mas falar em morte, não. Isso é absurdo. Isso, meus irmãos, é, na verdade, uma ignorância da nossa geração, da igreja moderna. Os puritanos entendiam isso com tranquilidade. Se você lê os 10 mandamentos de Baxter para um casal, no final diz assim: os dois devem preparar um ao outro para a morte. Em determinada idade, deve um ao outro preparar para a morte. Tranquilamente, está nos mandamentos. Mas hoje, se falar nisso, é absurdo. Ninguém quer tocar nesse assunto. Então, os anciãos devem, com tranquilidade, saber que estão morrendo e devem se preparar para a morte. Está aqui Barzilai. Não, eu quero me preparar para morrer. Eu quero ser sepultado lá, junto de meu pai, de minha mãe. Eu quero morrer tranquilo. Quero morrer em paz. Eu quero me preparar para a morte. E agora, estou mais para trabalhar comigo mesmo para o encontro com o Senhor do que para outros. Então, veja que um crente velho, que começa já a sua velhice, deve começar a se interessar mais pelos prazeres celestiais, mais ainda, do que pelos prazeres daqui. Então,
ele poderia dizer assim: Barzilai, eu não posso mais discernir entre o bem e o mal para poder ser um juiz, mas eu posso discernir entre o bem e o mal para ser mais consagrado, preparar minha alma para estar bem firme na justiça de Deus em Cristo Jesus. Poderia o teu servo ter gosto no que come e bebe, quer dizer, nos banquetes daqui? Eu quero estar mais, com o meu apetite mais aguçado para os banquetes de Deus, das coisas espirituais. Eu quero saborear este banquete. Quero colocar meus sentidos não como lamentando, porque não sinto mais o gosto disto, daquilo. Eu quero querer mais sentir o gosto do banquete espiritual, das coisas celestiais que Deus tem para dar. Poderia eu ouvir mais a voz dos cantores e cantoras? Eu quero ouvir o canto do coral celestial. Eu só me lembro da avó de Gracinha, que a dona Esther conta sempre, quando ela estava assim no leito já de morte. Então reuniram os filhos, porque ela era musicista, ela ensaiava o coral, e os próprios filhos faziam parte do coral. Quer dizer que os filhos, quantos filhos, Gracinha? Uns 11? 18 filhos, formavam um coral. E eles se juntaram ali para cantar para ela. Cada um com sua voz, certamente, e começaram a cantar. E ela disse: vocês não cantam. Vocês não cantam tão bem. Eu estou ouvindo agora, é lindo, é lindo. Essa história que Dona Esther conta de sua mãe, a avó de Gracinha, seu leito de morte. Então, aquele que está já idoso quer mais ouvir a voz dos anjos, o coro celestial. Essa é a palavra que eu queria dizer desse verso: não rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Essa oração que eu mesmo preciso fazer, que eu sei que estou nesta direção. Eu sou o mais velho da igreja atualmente. Antes era seu Jorge foi embora, aí isso me deixou para mim. Dona Olga é a mais velha, mas dos homens eu sou mais velho. E eu sei que está chegando, meu filho, né? A velhice está chegando, as complicações estão chegando, os incômodos das enfermidades. Então, eu estou na fase difícil de me convencer, desistir dos prazeres daqui, me convencer de que eu preciso colocar meu coração nos prazeres de lá. Eu sei que eu preciso disso. Então, essa oração é minha oração. Senhor, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, nem me desampares. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos que vão chegando logo depois de mim. Eu demorei-me muito nesse primeiro verso, mas vou falar mais rápido agora, pois falam contra mim os meus inimigos. Falam contra mim. Certamente por causa já da sua velhice, o comentário é de que ele não estava dando no couro como devia dar nas suas obrigações, né? Que era melhor um jovem tomar o lugar. Talvez fosse mesmo, mas não nessa circunstância aqui, que Absalão era um ímpio. Ele não aproveitou nada dos conselhos do pai, nem da convivência com ele. Ele não
não se rendeu ao Senhor. Ele era um moço cobiçoso, soberbo. Deus deu a ele uma beleza. Eu já ouvi um dos puritanos dizerem que, aliás, Calvino, dizer que beleza é um problema. Que a gente admira muito a formosura, mas é um problema. Foi problema para José. Foi problema para Absalão, porque ele não havia imperfeição da cabeça aos pés. Era o mais belo de todo o reino de Israel. Isso foi um problema. Soberba, lascívia e vários outros problemas. Então, não era o caso. Davi ia precisar mesmo de um jovem que tomasse o seu lugar. E foi Salomão, o indicado por Deus, que, aliás, reinou com ele no trono. Eu fico agradecendo muito a Deus por Daniel estar chegando. E que vai estar comigo aqui 2 anos. Vamos reinar juntos. Claro, nosso sistema não é reinado, nosso sistema é conciliar. Eu só estou dizendo o seguinte: nós vamos partilhar juntos, não é? Eu aqui ainda como pastor e Daniel chegando. Eu estou orando para que Deus possa abençoá-lo, enchê-lo do Espírito Santo, trazê-lo humilde, cheio de paixão, como de fato o Joel Bick observou, Mr. Passionate, o Senhor Paixão, para com paixão servir a Deus, a Cristo, a sua igreja aqui. E nós formamos esta sociedade tão preciosa do Senhor para juntos servirmos a igreja. Eu estou assim, orando para que seja um marco divisório na igreja, em termos de espiritualidade, de avanço. Quem sabe Deus não vai abençoá-lo tão poderosamente como fez com o jovem que substituiu M'Cheyne, Robert M'Cheyne. Robert M'Cheyne estava doente, ele teve que ir para o Oriente para se tratar, e um jovem veio tomar conta da igreja, socorrê-lo, tomar conta da igreja. Todo mundo, M'Cheyne, o jovem veio, e Deus usou o jovem de uma forma tão gloriosa, que foi um avivamento tão grande. Quando M'Cheyne voltou, a igreja estava em fogo, para a glória de Deus, e isso é maravilhoso. Então eu auguro, eu desejo, eu oro para que seja assim, e seja uma bênção. Assim como oro pelos jovens que estão aqui desejosos de se preparar para servir ao Senhor, que estão querendo ir para o seminário. Eu louvo a Deus, eu estou orando para que o Senhor conceda condições deles irem e voltarem para somar ainda aqui, ou na sede, com algum ministério aqui, ou em algum dos pontos de pregação que já devem ser congregações, e formarem as igrejas e assim servirem ao Senhor. Eu estou nesta esperança, orando, e me consolo na minha velhice, nesta esperança maravilhosa do que Deus há de fazer, suprindo a sua igreja para que não haja solução de continuidade, antes avance mais ainda o reino de Cristo, a igreja do Senhor, para a sua glória. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que espreitam a alma consultam reunidos. Quer dizer, eles estão com este coro dizendo: Deus o desamparou, ele não tem mais condições, já passou o tempo, que ele morra. Mas o Senhor não tinha este plano de forma alguma.
Eles diziam: Deus o desamparou. Meus irmãos, veja o verso 11. Eles diziam: Deus o desamparou, perseguiu, prendeu, pois não há quem o livre. Talvez você não enxergue, mas aqui está Cristo. Deus o desamparou. Oh, insulto amargo! Não há pior flecha em todas as aljavas do inferno do que esta. Nosso Senhor Jesus sentiu essa flecha atravessar-lhe a alma. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 43. Veja o que os inimigos diziam dele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. Veja. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Não quer bem coisa nenhuma, senão ele não estaria pendurado nessa cruz. Deus o desamparou. Flecha da aljava, pior flecha das aljavas do inferno. Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que o Senhor sentiu isto na sua alma humana. Essa angústia foi real. Ele sentiu como Davi, porque ouviu os impropérios. Deus o desamparou, Deus o desamparou. Na hora de aflição, que aos olhos humanos parecia que desamparou mesmo. Mas isso é mentira do diabo. Deus não desamparou. Deus não desampara coisa nenhuma. É fato que o Senhor Jesus sentiu isso. Esse desamparo por causa do pecado que estava sobre ele. Mas Deus não desamparou. Ele sentiu, mas Deus não desamparou. Muitas vezes podemos sentir, porque nós somos falhos no sentido da nossa fraqueza humana. Não falo com relação ao pecado, porque Cristo não teve pecado, mas Ele tomou nossas enfermidades. Humanidade. E na sua humanidade, Ele sentiu o desamparo da morte de Deus, assim como sentiu as angústias da morte. Então, nós podemos ter esse sentimento, mas Deus não desampara. Não desampara seus filhos. Deus não desampara. De forma alguma. É mentira do diabo. Ele usa os seus filhos de Belial para fazer isso. Tentar lhe desencorajar na hora da aflição, da noite da alma. Como diziam os puritanos, não, Deus não desampara. E veja que ele disse: não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-nos. Esta foi a oração de Davi, a oração de Cristo também, e deve ser a nossa oração na hora da aflição. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio, de vexame, os que procuram o mal contra mim. Veja o que ganham os ímpios em perseguir o crente, e desejar a morte dele, ou perseguir
e dizer que Deus o desamparou. Eles tomam conselho juntos, tramam contra os crentes, dizendo: Deus o abandonou, vamos matá-lo. Mas o que eles vão lograr, que vão, na verdade, ter, é a vergonha. Sejam envergonhados, consumidos, os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio, de vexame, os que procuram mal contra mim. Assim são todos os que se levantam contra Deus e contra os que são de Deus. É isso que logram, é isso que ganham. Nós sabemos, Cristo morreu pelos nossos pecados, era necessário cumprir isso. Não era a vontade de Deus salvá-lo da cruz, mas que ele morresse. Agradou a Deus moê-lo. Mas ele ressuscitou o terceiro dia, vitorioso, consolado, cheio da glória de Deus, vitorioso. E ele é o paradigma. E é assim que todo crente vai experimentar a bênção da vitória pela fé no Senhor, no meio das aflições. Que Deus nos abençoe.